Se a gente enxerga com bons olhos, esse é o posicionamento oficial da Proalto, mas é claro que isso vai demandar mudanças e adaptações, né. É difícil mensurar o real impacto, uma vez que o infralegal não está 100% decidido, né. O que que a gente tem feito, né, a Proalto enxerga na lei, reconhecimento. Por que que eu trago isso para a mesa? A gente vem trabalhando ao longo de 2 décadas e a grande preocupação da Proalto, e eu gosto de dizer isso, é grandeza se faz com uma boa entrega, né. Ser grande, não só em números, precisa ser grande para quem realmente interessa, que são as pessoas que acreditam de alguma forma que nós aqui somos capazes de oferecer proteção de verdade para aquele carrinho, para aquela proteção do patrimônio, da realização do sonho lá na ponta. A lei traz regulamentação, ela traz organização, ela traz regras claras, né, e ela traz governança para dentro das associações. Então, para Pro Alto é um dever de casa de se organizar, né, ainda mais para atender aquilo que a lei está trazendo para dentro. Nós já estamos prontos, né, é importante dizer isso, porque a gente já vinha trabalhando com um modelo focado numa entrega que respeita a lei desde sempre. Então é claro que a gente vai passar por alguns ajustes, né, a lei traz algumas mudanças, cria uma figura nova, que é uma figura de uma administradora, que até então ela inexiste, né, no mercado atual, e aí é difícil dizer se a decisão da Proalto é pela abertura de uma administradora, se a gente vai passar a compor uma administradora de alguém, porque isso está dentro desse infralegal e a SUSEP ainda não divulgou, né, exatamente como vai se dar as regras do jogo. O que que a gente está fazendo, tá? Eu citei uma outra lei, que é a 15.040, é a lei que cria o micro-universo do seguro, né, então juridicamente falando, o grande marco legal do seguro, vai ser a 15.040. A gente entende que essa vai ser a grande referência e a gente olha para as 2 leis. Então eu olho para a 213 e entendo o meu papel como associação e o que que eu tenho que fazer, né, e aí eu preciso me organizar dentro da estrutura infralegal, e a grande figura nova é essa administradora, que a gente ainda não tem certeza do que ela é, mas eu tenho uma lei que vai entrar em vigor lá em 11 de dezembro, que é a 15.040, que já dá indícios de como é que a gente vai ser, como que se diz, supervisionados. A grande vantagem, e eu acho que isso é importante, porque isso é sim uma vantagem, é se o consumidor final ele tinha dúvida, se o segurado final, se o associado tinha alguma dúvida ou ele se sentia de alguma forma inseguro, debaixo agora, a operação da associação está debaixo do guarda-chuva da autarquia, que é a SUSEP. Então nós estamos sim sujeitos a uma fiscalização, estamos sim sujeitos a uma regra, né, e isso é muito bom e a gente vê com bons olhos. Na Proalto a gente está fazendo bem o nosso dever de casa, então a gente revisitou todos os nossos processos, todos os nossos fluxos, estamos entendendo como é que a gente adequa isso da melhor maneira possível para atender as demandas da lei, e a surpresa positiva é que a gente precisa fazer poucos ajustes, né, naquilo que a gente vem trabalhando. Então, eu falo de um prazo de indenização que já é coerente, e o nosso ele é menor do que a lei está dizendo que deve ser, então isso eu já vejo que a gente está fazendo mais do que a lei está pedindo, né. Eu falo de foco na entrega, né, no respeito ao associado, é um outro ponto central, né, do que a gente vem fazendo. A Proalto, ao longo dessas 2 décadas, ela sempre teve a preocupação em fazer bem e fazer correto aquilo que deve ser feito. Então a gente construiu processos, a gente construiu tecnologia própria, a gente se preocupou em ter sim uma boa marca, em ter uma grande marca, mas que ela fosse baseada em entrega. Então eu acho que o meu dever nesse momento, eu como na cadeira executiva, tem sido de preparar a instituição para viver essa transição da melhor maneira possível. Eu acho que, eu não posso usar a palavra sorte, mas fruto de muito trabalho, a gente fez sim o dever de casa e nos adequamos da maneira antecipada àquilo que estava por vir a partir do primeiro dia em que a SUSEP traz esse infralegal, a gente já se debruçou sobre ele e entendeu quais são os deveres de casa que a gente tem que fazer. Nesse cenário, a gente investiu em tecnologia, a gente investiu em processo, investimos em treinamento, né, a Proalto já está qualificando 100% da força de trabalho, fizemos uma parceria inédita com a ANS, Escola de Negócios e Seguros, né, a gente está qualificando 100% da mão de obra da Proalto hoje, preparando, né, o nosso time para a entrada no mercado regulado. Então eu acho que o que a gente faz, e a gente faz isso todos os dias ao longo das últimas quase 2 décadas, é olhar para dentro de casa, focar no associado, focar numa boa entrega e entender como é que a lei se encaixa nesse jogo. Então, para a gente, neste momento, a lei é uma mera formalidade daquilo que a gente já vinha fazendo, então, de alguma forma, ela traz reconhecimento de que o trabalho exercido pela Proalto é um bom trabalho, mas é claro que ainda vai trazer alguns pontos que a gente precisa desenvolver, que é essa estrutura da administradora, e a partir do momento em que a SUSEP divulgar isso, trouxer de forma definitiva quais são as regras do jogo, nós vamos construir as soluções dentro do que for possível.